Bom dia, minha gente. Eu espero estar à tarde levando a minha solidariedade a Marielle e ao Anderson, a população do estado do Rio de Janeiro, na missa de sétimo dia. Mas aqui em Curitiba, ainda pela manhã, quero colocar para vocês algumas opiniões sobre o pedido do general Braga de 3 bilhões e 100 milhões de reais para resolver o problema da estrutura de segurança do Rio de Janeiro e a negativa do Meirelles e do governo do presidente Michel Temer. Todos os países do mundo, sem exceção, recorreram em algum momento à dívida pública. Trata-se de uma forma de pagar despesas essenciais do Estado sem impor tributos aos cidadãos. Quando o país está em recessão profunda, como é o nosso caso, o recurso do aumento da dívida pública não é apenas possível, mas ele é necessário, sem sombra de dúvida é necessário. E é uma grande bobagem dizer que o aumento da dívida pública, em qualquer circunstância, e sobretudo num momento de depressão, de recessão, representa uma carga a ser imposta às gerações futuras. A recessão ou depressão é uma situação na qual o setor privado produtivo não consegue vender tudo o que produz. Por isso, não investe. Como consequência, há desemprego e queda de salários. Com o desemprego e a queda dos salários, o investimento privado cai mais ainda, acentuando a depressão, acentuando a recessão. Quem pode reverter esse quadro? Somente o Estado, minha gente, somente o Estado. O Estado é o único ente econômico que pode investir sem se preocupar com demanda. Nisso, o Estado é totalmente diferente do setor privado. O setor privado, antes de investir, precisa que o consumo aumente. É lógico isso. E é nesse ponto que entra a dívida pública. Com o país em crise, a receita pública está baixa. Aí o Estado investe deficitariamente. Isto é, investe fazendo dívida pública. Isto estimula a economia na medida em que o Estado compra bens e serviços do setor privado. Com a retomada do crescimento econômico, a receita fiscal aumenta, necessariamente aumenta. Desta forma, a dívida pública tende a cair, sem nada de sobrecarregar gerações futuras. Isso é uma conversa tola, uma conversa boba. Vejamos o que está acontecendo no Brasil hoje. Na prática, Henrique Meirelles usou a maioria parlamentar ligada ao governo, cooptada pelo governo, para aprovar a famosa Emenda 95, que congelou gastos públicos primários por 20 anos. Ora, a situação de segurança do Rio exige, segundo o interventor general Frota Neto, o aporte de no mínimo 3,1 bilhões do governo federal. Isto desmonta a lógica da Emenda 95. O caixa congelado de Meirelles não suporta esse peso. Estabeleceu-se um leilão. Temer diz que dá 600 milhões. Meirelles levanta para 1 bilhão. Nesse caso, porém, fazendo remanejamento de verbas, isto é, descobrindo algum santo das áreas sociais para cobrir o santo da segurança. Claro que haverá um conflito de concepções entre o general e o especulador. E no fringir dos ovos, veremos quem ganha a parada. O déficit público poderá salvar a segurança do Rio e o Brasil da depressão, da recessão. Porém, cuidado, o déficit de que se falou acima corresponde a despesas de compra de bens e serviços reais pelo setor público. Não é déficit financeiro. Este é simples roubo em favor da banca. No ano passado, o setor financeiro engoliu
159 bilhões de déficit para o Brasil. Tudo isso para pagar juros numa dívida não auditada, juros fixados pela própria banca que domina o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Não resultou em absolutamente nada de crescimento, só serviu aos especuladores. É a batalha do general Braga, do Rio de Janeiro, contra a banca, os especuladores e os rentistas. É o futuro do desenvolvimento do Brasil que está em jogo.